Fala galera, tudo bom? Aqui é o professor Cláudio Teixeira e hoje, ainda no assunto de radiciação, vamos falar sobre o fator racionalizante. Então eu vou explicar o que é o fator racionalizante, dar uns exemplos, ver as formas diferentes que ele pode aparecer e no próximo vídeo vamos dar algumas aplicações dele em contas reais que podem aparecer em exercícios. Então, para começar, vamos explicar o que é o fator racionalizante nesse exemplo. Então eu pergunto, o fator racionalizante de raiz de 3 é... O que é o fator racionalizante? Ele é um número, tá, que eu vou multiplicar por raiz de 3 nesse caso, e essa conta tem que dar um número sem radical, ou seja, tem que dar um número livre de raiz, um número inteiro, ok? Então, para começar a fazer isso, vamos relembrar lá da propriedade 3 de radiciação, que ela dizia que quando eu multiplicava raízes com o mesmo índice, essa raiz, essa multiplicação ficaria dentro da raiz. Tá? Então, quando eu tenho uma raiz quadrada, eu vou aplicar essa propriedade em uma raiz quadrada. Então, se eu tenho raiz quadrada de A vezes raiz quadrada de B, essa multiplicação vai para dentro de uma única raiz quadrada. Só que quando eu tenho aqui a raiz quadrada de A vezes B, né, não é um número livre de raiz. Não me ajuda em muita coisa. Se eu pensasse, por exemplo, então, se eu tivesse dois números iguais, né? Raiz de A vezes raiz de A. Então essa multiplicação vai para dentro de uma única raiz, vai ficar raiz quadrada de A vezes A, que a gente já sabe que é A ao quadrado. E aí se eu aplicar a propriedade 1 de radiciação, por isso que eu falei que as propriedades eram para a gente estudar e decorar, que elas vão salvar a nossa vida. Então eu tenho aqui raiz enésima de A elevado a N. Então o índice N é igual ao expoente do radicando. Tá? Então quando isso acontecer, não preciso fazer conta, é só aplicar a propriedade e o resultado é o próprio A, que é a base do radicando. Okay? Então ali deu, quando eu multiplicar raiz de A vezes raiz de A, a resposta é um número livre de radical, somente a base do radicando. Então com isso em mente, eu vou levar para o meu exercício. Então se eu tenho raiz de 3, eu já sei, pelaquela parte azul clara ali, que se eu multiplicar pelo próprio raiz de 3, essa conta vai me dar um número livre de radical. Então aí a gente pode concluir que sempre que eu tiver uma raiz quadrada, o fator racionalizante dela é ela mesma. Então o fator racionalizante de raiz de 3 é o próprio raiz de 3. Então se eu tiver uma outra raiz quadrada aí, ó, qual é o fator racionalizante de raiz quadrada de 209? Então eu já sei que se eu multiplicar pelo próprio raiz de 209, daria ali raiz quadrada de 209 ao quadrado, que é o próprio 209, que é a base do radicando. Então eu posso concluir que o fator racionalizante de raiz de 209 é o próprio raiz de 209. Ok? Então raiz quadrada é sempre ele mesmo. Se eu tiver, por exemplo, o fator racionalizante de 3 raiz de 7, ou seja, aí já aparece uma quantidade na frente da raiz. O que isso vai mudar? Quase nada, tá? Porque aquele 3, ele já é um número sem radical, como a gente quer. Então, o que continua me preocupando é o raiz de 7. Então, eu vou fazer normalmente como eu fiz no exemplo anterior, focando somente na raiz de 7. Então, quem é o fator racionalizante de raiz de 7 é ele mesmo. Então, quando eu fizer essa multiplicação, eu teria 3, e aí a multiplicação dentro de uma única raiz, 3 raiz de 7 vezes 7, que daria 3 raiz de 7 ao quadrado, que daria 3 vezes 7, que é 21. Ou seja, se eu multiplicar aquilo ali somente pelo raiz de 7, vai me dar um número livre de radical. Então eu posso concluir, novamente, que o fator racionalizante de 3 raiz de 7 é somente o raiz de 7. Tá? Então, raiz quadrada, a gente sempre pode fazer esse pensamento. O fator racionalizante de uma raiz quadrada é sempre ele mesmo.
Quando a gente sai da raiz quadrada, aí começa a ficar um pouco mais interessante. Quando a gente vê aí, ó, quem é o fator racionalizante de raiz quinta de 7? Se eu fizer o mesmo pensamento que eu fiz com a raiz quadrada, eu multiplicaria ali por ela mesma, né? Vamos ver o que vai dar. Então essa multiplicação iria para dentro de uma única raiz, que daria a raiz quinta de 7 ao quadrado. A gente pode ver que o índice 5 é diferente do expoente do radicando, que é 2. Então a gente sabe que eu não posso aplicar aquela propriedade, ou seja, o resultado não é a base do radicando. Não vai ser 7, diferente de 7. Para essa conta dar 7, eu teria que ter uma raiz quinta de 7 elevado a 5, onde o índice e o expoente do radicando são iguais. Então vamos pensar um pouquinho aqui o que a gente tem que fazer, já sabendo que não pode ser ela mesma. Quando eu tenho raiz quinta de 7, ali o expoente do radicando ele não está explícito, mas a gente viu em aulas anteriores que quando não está escrito, o 7 está elevado a 1 ali. Tá? Então eu vou ter que multiplicar por um número com o mesmo índice, porque senão eu não vou poder juntar em uma única raiz. E a base do radicando também tem que ser igual, tem que ser o 7. Porque senão depois eu também não vou conseguir somar os expoentes. Então se eu pensar raiz quinta de 7 elevado a 1 mais quanto vai dar o expoente 5. Então aí já ficou um pouco mais claro. Né? 1 mais quanto que vai dar 5, que é o índice dessa raiz. A gente sabe ali que vai ser o 4. Então se eu continuasse com essa conta ali, eu teria raiz quinta de 7 elevado a 1, que é o expoente do primeiro termo, mais 4, que é o expoente do segundo termo, que daria 5 como a gente gostaria. E aplicando a propriedade, a gente vê que vai dar somente a base do radicando, que é 7. Ou seja, cheguei no meu objetivo de encontrar um número que multiplicaria o raiz quinta de 7 para dar um número livre de radical. Tá, então, quando a gente tem fator racionalizante de uma raiz sem ser quadrada, a gente vai pegar o mesmo índice, a mesma base, e o expoente a gente vai fazer esse pensamento que está aqui. Se eu tenho um número com expoente 1, eu tenho que saber quanto que falta para completar o índice. Então, eu tinha expoente 1, para chegar no 5 faltam 4. Então, meu fator racionalizante é a raiz quinta de 7 elevado a 4. Ok? Vamos ver mais um exemplo. Exemplo é sempre bom para ajudar a gente. Então, se eu tenho aqui, ó, qual é o fator racionalizante de raiz nona de 2 elevado a 6? Então, eu tenho o 2 elevado a 6, que é o do problema, e tenho que encontrar um expoente que somado com 6 dê 9. Então, 6 mais quando dá 9, conta simples, é o 3. Então, meu fator racionalizante vai ter o mesmo índice 9, mesma base 2, e o expoente é quanto que falta para completar o 6 para chegar no 9, que nesse caso é o 3. Então, aí eu já sei que o índice e o expoente vão ser iguais, porque eu vou somar os expoentes, e aí a base seria o resultado dessa conta. Então, o fator racionalizante é simplesmente raiz de índice 9 e 2 elevado a 3, porque 6 mais 3 iria completar para chegar no 9. E aí, conforme a gente vai fazendo exercício, a gente vai começando a ficar mais esperto. Então, se eu tenho aí, por exemplo, fator racionalizante de raiz oitava de 5 elevado a 3, eu já sei que o fator racionalizante tem que ser uma raiz com o mesmo índice, 8. A base do radicando tem que ser igual, 5. E ali no exercício eu tenho 5 elevado a 3. Para chegar no 8, faltam quanto? Faltam 5. Então eu sei que o meu fator racionalizante vai ser raiz oitava de 5 elevado a 5. Ok? Só mais um exemplo para a gente acabar. Se eu tiver um número na frente da raiz, a gente viu que na raiz quadrada não vai mudar nada, aqui também não vai mudar nada. Esse 8 já é um número inteiro, como a gente quer, então não vai mudar nada. Só vou me preocupar com a raiz. Então, o fator racionalizante de raiz de índice 10
9 elevado a 3 vai ser uma raiz com o índice 10, sempre igual. O 9, que é a base do radicando, também vai ser igual. E aí agora eu vou analisar o expoente do radicando. Como o expoente é 3 para chegar no 10, faltam quanto? Faltam 7, porque 3 mais 7 vai dar 10. Então 9 vai ser elevado a 7 ali dentro do fator racionalizante. Ok? Então espero ter ajudado vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham aprendido alguma coisa. Se vocês gostaram, curtem esse vídeo e compartilhem para aquele amigo que está com dificuldade em matemática. Ok? Muito obrigado aí pela atenção. Valeu!